E aí, transformando os meus queridos, que prazer inenarrável estar aqui falando com vocês. Adoro estar aqui, adoro falar sobre a Marinha, dividir com vocês a minha história, poder ajudar. Eu tenho recebido, graças a Deus, muito feedback positivo. Aliás, só positivo, né? Mas isso é jabá à parte. Eu fico muito, muito, muito satisfeita, muito animada e cada vez mais comprometida em continuar a estar aqui dividindo esse conhecimento, essa experiência com vocês que querem ser, assim como eu fui, oficial da Marinha. E como eu tive pouca ajuda ou quase nenhuma, eu me sinto muito honrada em poder compartilhar tanto conhecimento com as pessoas que precisam, né, que querem essas informações, essas experiências, né, que nós do curso Transformação Militar temos. Então, deixa eu me apresentar direito. O meu nome é Thalita Correia. Esse não é o meu nome de casada. Esse é o meu nome que eu me apresentei pelos felizes 7 anos que eu vivi servindo na Marinha. Por que eu não servi os 8 anos? Já conto. Eu escolhi esse nome, era o meu nome de guerra. E mesmo depois da Marinha, assim como a maior parte das pessoas que eu conheço me reconhecem, então é assim que eu escolhi me apresentar a vocês e me apresentar diante ao curso Transformação Militar. Enquanto eu estive na Marinha, eu servi com o Corpo de Fuzileiros Navais. A minha intenção, a minha pretensão era trabalhar na Escola Naval, porque eu tive a oportunidade de, enquanto eu estava na faculdade, estagiar lá, me apaixonei por tudo que eu vi. E ali eu decidi que eu seria pedagoga das Forças Armadas, mais precisamente da Marinha do Brasil. Por um monte de fatores que na hora eu não entendi muito bem, mas Papai do Céu é perfeito. Deus é muito maravilhoso, né? Eu acabei não indo para a Escola Naval, mas fui servir com os fuzileiros navais no CIASC, que é uma OM que prepara a maioria das praças fuzileiros navais, e logo depois eu fui convidada para servir no CEPES, que, só para vocês entenderem um pouquinho, é um nível hierarquicamente acima do CIASC. O CIASC eu tratava dos fuzileiros navais regionalmente, no Rio de Janeiro, e aí eu tive a chance de mostrar um pouco mais do meu trabalho, tive um destaque, inclusive graças às grandes pessoas que trabalharam comigo. Sozinha a gente não consegue muita coisa, né? Até consegue algumas coisas, mas não tanto quanto a gente consegue quando a gente é bem assessorado. E eu tive muitas boas amizades enquanto eu estive no CIASC, que aí eu fui convidada para supervisionar o ensino, né, do Corpo de Fuzileiros Navais, nível nacional. E lá eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, de conhecer como o Corpo de Fuzileiros Navais está tão presente em todo o Brasil. E eu fui extremamente feliz, não indo para a Armada, até porque eu tive a oportunidade de trabalhar também com a Armada, então eu não deixei de estar lá, mas fiquei extremamente satisfeita em trabalhar com os fuzileiros navais. E nesse interim conheci o meu marido, trabalhamos um tempinho juntos e acabamos nos conhecendo melhor e casando. E no meu último ano de Marinha, ele foi convidado, por mérito dele, competência extrema, a ser instrutor nos Estados Unidos, levar o conhecimento, né, do que ele ensinava aqui no Brasil, na Geórgia, mais precisamente. E então, no meu último ano de Marinha, eu entrei num grande dilema. Ou eu acompanharia o meu marido e levaria a nossa família por 2 anos para a Geórgia, ou eu terminaria o meu último ano na Marinha e eu resolvi acompanhar o meu marido, e lá nós aumentamos a nossa família, deixamos de ser só nós 3, meu marido, eu e o meu filhote, o nosso filhote, e passamos a ser 4, e trouxemos uma filha gringa, e hoje o nosso castelo está completo, graças a Deus.
por eu ter tido esse intervalo e essa oportunidade de ter ido para os Estados Unidos com a nossa família, eu vi que eu poderia fazer duas grandes coisas, além da nossa filha. Eu podia enriquecer o meu inglês, que era uma oportunidade que a Marinha estava dando pra gente, e poderia aproveitar e trazer na bagagem, porque conhecimento a gente sabe que nunca é uma perda. Eu podia trazer alguma coisa, alguma tendência, alguma novidade que estivesse acontecendo nos Estados Unidos e aplicar de alguma forma aqui no Brasil. Esse era o meu objetivo. E assim foi. Eu fiz alguns cursos na Universidade Estadual de Columbus, que era a cidade onde nós vivemos por esses 2 anos, e lá eu fui apresentada a uma metodologia que se chama Deep Learning. O Deep Learning, ele é enraizado dentro da inteligência artificial, é ele que hoje é o grande estudo das máquinas. Qual é o grande viés dele em relação à humanidade, em relação ao ser humano, digamos assim, não à humanidade, perdão, mas em relação ao estudo, ao ensino do homem e não da máquina, porque eu sei, ou eu aprendi, que o Deep Learning está presente nas diversas possibilidades e formas que uma máquina pode ser perfeita, posso dizer? Não, né? Quase. Alcançar a excelência. Pronto. Como a máquina pode alcançar a excelência pensando como um ser humano, ou seja, a gente alimenta a máquina de diversas maneiras, formas de conhecimento, diferentes jeitos de informação, e aí a máquina consegue não aprimorar sentimentos, mas informações muito próximas a informações que a gente poderia contar como informações mais subjetivas, sem deixar de ter um êxito completo em relação ao sucesso. Resumidamente, se eu fosse explicar isso para o meu filho de 6 anos, é mais ou menos isso. É extremamente complexo falar sobre Deep Learning, mas eu fiquei extremamente encantada com isso. Não pela inteligência artificial, mas como isso é possível dentro da área acadêmica de humanas. E aí eu pude estudar durante esses 2 anos, como o Deep Learning acrescenta e enriquece a maneira de absorção do homem em relação ao aprendizado. O Deep Learning, ele aumenta a partir de 50% até 80% mais a retenção de um aprendizado. Por quê? É uma metodologia tão complexa, tão completa, que é possível essa retenção do conhecimento. Então, aquela coisa que acontece muito, pelo menos comigo aconteceu muito, infelizmente. Eu estudava. Na hora de fazer os exercícios, caramba, parecia que eu não tinha estudado nada, mas eu tinha estudado tanto. E o pior, eu ia além dos exercícios. Eu estudava muito, durante muitas horas, durante muitos meses, semanas, e chegava na hora da prova, eu não sei o que acontecia comigo, eu simplesmente não lembrava de coisas que imediatamente depois da prova eu lembrava da questão e eu sabia a resposta, e aquilo me devastava. E quando eu percebi que isso poderia ajudar outras pessoas, eu pensei, cara, eu vou levar isso para o Brasil e eu vou colocar isso em prática de alguma maneira. O Transformação Militar ainda estava no campo das ideias, não só das minhas ideias, mas de todas as pessoas que hoje fazem parte do time Transformação Militar. E foi aí que a gente, todos nós, todos os tutores, nos reunimos, pensamos em um curso que pudesse preparar da melhor forma, que eu não tive o preparo, por falta de oportunidade, por falta de conhecimento, de pessoas que pudessem ter esse conhecimento mesmo.
de nós formarmos um curso, para preparar da melhor maneira, da maneira mais completa, os futuros oficiais de marinha. Até porque muita coisa que cai no concurso, o militar, ele usa no dia a dia. Então, a gente entende que fica muito raso a gente fazer um curso, ou se nós fizéssemos um curso, que no dia seguinte ou no momento seguinte da prova, os nossos alunos esquecessem. Não faria sentido. Esse não é um concurso, o concurso de oficial temporário da Marinha, não é um concurso qual você descarta o conhecimento estudado previamente. Pelo contrário, cada vez mais você precisa enriquecer e aprofundar o conhecimento inicial. Então, o Deep Learning era uma ferramenta inegociável e ela hoje é o nosso trunfo em relação à aprovação do curso de Transformação Militar. Já vou fazer um vínculo entre o Deep Learning e a nossa plataforma. Segura aí. A outra informação que eu quero trazer para vocês é em relação às minhas demandas. Todas as vezes que eu ou que nós tínhamos alguma questão para melhorar a plataforma, o conteúdo ou até mesmo a forma que a gente estava passando o nosso conhecimento, eu sempre esbarrava ou sempre pensava se eu estava respondendo as seguintes questões. Quais eram as minhas questões? Quais eram as minhas dúvidas? Onde eu tive maior dificuldade na hora do meu aprendizado, na hora do meu estudo para a Marinha? Quais foram as minhas maiores angústias? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu acertei? Qual foi o caminho que eu percorri e deu certo? Qual poderia ter sido o caminho a ser percorrido? Qual é a minha demanda? Qual é a questão que o nosso aluno vai precisar e não vai mais ter a necessidade de ficar refazendo as questões para poder ser aprovado no concurso? Então, a gente foi elaborando e melhorando, não só de acordo com o feedback que a gente teve e o resultado que a gente teve já, mas com essas questões que foram as minhas questões. Todos os instrutores do curso Transformação Militar são ou foram militares da Marinha, da ativa. Então, nós já estivemos no seu lado. E a gente já teve aí, a gente sabe exatamente quais são as angústias, quais são as coisas que passam na cabeça em relação à adaptação ou não ao militarismo, ao desmame, digamos assim, ao desfraude, a mãe falando, né, do mundo civil para o mundo militar e não deixar de ser civil porque é um período temporário, né? Então, todas essas questões, não só as práticas ou não só as que são abrangidas dentro do edital, a gente se preocupa com a parte pessoal, com a parte psicológica, com a parte que deixa a maior parte dos desclassificados. Você pode estudar por muitos anos, por muito tempo, mas se você não estudar da maneira certa, com as pessoas certas, você pode fazer com que todo um ano ou todos os anos de dedicação vá por água abaixo, porque você ficou nervoso, porque você não teve aquela pessoa que sabia responder às suas questões realmente. Então, esse era o time que nós quisemos trazer para o curso Transformação Militar e esses somos nós. Militares da ativa ou da reserva da Marinha do Brasil. E o que isso tem a ver com o próximo tópico? O tópico que eu senti falta enquanto eu estudava como aluna, né, como concorrente, que eu poderia ser de vocês, porque, né, sabe-se lá quando eu poderia ter passado, se eu não efetivamente tivesse percebido onde eu estava errando, e sim, eu errei muito enquanto eu estava estudando, é que eu estudava muito, porém eu estudava da maneira errada. Não adianta
Estudar não necessariamente significa aprender. Eu estudei muito, estudei com afinco, com dedicação, mas eu não estava aprendendo. E olha, eu sou pedagoga. Então, assim, eu resolvi parar porque na primeira tentativa que eu fiz para passar nesse concurso, eu não tive sucesso. Então, para você que já tentou entrar nesse concurso e ainda não passou, calma. O importante é você se juntar com as pessoas certas, sabe? Eu estava mal direcionada, digamos assim. Eu estava procurando no lugar errado, ou acreditando que sozinha eu só demoraria um pouco mais. Mas foi uma grande besteira da minha parte. Eu não só demorei um pouco mais, como eu precisei gastar tudo muito mais. Gastar tempo, gastar dinheiro, gastar expectativa. E essa foi a pior parte para mim. Eu fiquei devastada na primeira vez que eu não passei, mas eu resolvi ser estrategista. E essa estratégia eu quero trazer para vocês. Eu vou falar muito rapidamente sobre a estratégia inicial que vocês precisam ter. Eu estudei muito enquanto eu ainda estava tentando passar para a Marinha, e aí nós solidificamos e profissionalizamos, digamos assim, essa teoria, que é a teoria da PNL, Programação Neurolinguística. O que isso tem a ver com a aprovação no concurso de oficiais temporários da Marinha? Já digo. A programação neurolinguística, resumidamente, com uma linguagem extremamente simples, não levem para o lado pessoal, vocês que são linguistas, eu quero só abranger o maior número de pessoas que vocês entendam o recado que eu quero dar. Eu, por exemplo, lia muito, eu lia o tempo inteiro, o que eu podia ler, o tempo que eu tinha ocioso ou de intervalo, eu estava necessariamente lendo. Só que teve um grande problema. Eu não sou uma pessoa visual. E daí, Thalita? E daí que uma pessoa visual que estuda lendo só vai chegar no ponto que ela quer lá no infinito. Sabe assim, duas linhas paralelas que nunca se encontram, só lá no infinito? Pois é. Seria lá que eu conseguiria ser aprovada na Marinha se eu tivesse continuado com a minha estratégia falha. E aí eu percebi que existia a PNL, me interessei, acreditei, fiz o teste. Vou deixar aqui para vocês uma sugestão de site muito simples, gratuito e online para vocês, assim que terminarem essa aula, esse bate-papo aqui que a gente está tendo, corram lá e descubram qual é o maior percentual de facilidade de retenção do conhecimento que vocês têm. São 3 possibilidades: visual, auditiva e sinestésica. Se você for visual, você sim tem muita chance de ter sucesso lendo, visualizando imagens, fazendo análises que tenham relação com qualquer coisa que te remeta a uma imagem. Você é visual, você vai ter sucesso nisso. Se você for auditivo, como titia é, você vai ter muito mais sucesso, muito mais retenção se você escutar audiobooks, por exemplo, ou ao invés de ficar vidrado em relação às videoaulas, que são as aulas, é um modelo que está na nossa plataforma, são videoaulas, você pode escutar as videoaulas, ao invés de ficar vidrado só observando. Se você for sinestésico como eu, mas peraí, você não é auditiva? Então, eu sou auditiva, mas nenhum ser humano é só uma coisa. Titia é sinestésica e auditiva. E que isso significa? Significa que para mim funciona muito explicar, receber uma explicação, fazer analogias, interligar conhecimentos, fazer um estudo multidisciplinar. Isso funciona muito comigo. Eu preciso de uma só vez, de um só contato com o conhecimento dessa forma
que dá muito mais trabalho, mas o trabalho recompensa a quantidade de vezes que eu tenho que retomar aquele assunto. Ou seja, eu não preciso ficar fazendo muitas revisões para reter o conhecimento, fazer um exercício e conseguir uma quantidade satisfatória de acertos. Então você vai lá, vai fazer esse teste, calma, não vai agora. E provavelmente você vai ter 2 percentuais altos, que eu não vou saber dizer agora. Se você quiser fazer parte do time Transformação Militar, procura a Titi e diz, titia, eu assisti sua aula e no meu PNL, no meu teste do PNL, deu que eu sou visual e auditiva. Você pode, tem uma infinidade de variações, tá? Inclusive você pode ser um pouquinho de cada coisa, tá? É complexo. E aí, a Titi ajuda você a fazer um cronograma, tá? De estudos. E eu te explico, te ensino qual é a melhor ferramenta para você conseguir adquirir maior conhecimento, retenção dentro do seu estudo, tá? Mas isso, nós somos fiéis, leais aos nossos alunos. Essa ferramenta não adianta me procurar. Até porque se eu fosse competente o suficiente, porque eu teria que ter mais de 25 horas por dia para eu responder as pessoas que me solicitam tanto essa assessoria. Essa mentoria, gente, titia dá mais para os alunos. Não seria justo você ter tanto investimento de vida, de grana, de expectativa, enfim, de tudo, e eu doar essa assessoria para outras pessoas que estão fora do nosso time, que estão fora, não vou nem dizer do nosso barco, mas do nosso navio de guerra, Transformação Militar. Então, para você que precisa de uma assessoria, nós temos total confiança e conforto em dizer para você que nós estamos 100% aptos a te assessorar em relação não só ao seu estudo, à rotina de estudo e ao seu comportamento antes e depois da sua formatura. Você vai estar aí. Essa não é a minha foto, mas na próxima aula que te der aqui, certamente vai ser uma foto dos nossos alunos. Transformação Militar foi o curso neste ano que mais aprovou no Brasil. Mas vou tentar ser humilde, tá? Às vezes não consigo. O que eu quero que vocês entendam dentro dessas 2 mensagens que eu tô trazendo para vocês, não só em relação ao Deep Learning e a PNL, é que eles 2 juntos são os nossos trunfos, sim. O Deep Learning, por quê? Porque dentro da nossa plataforma do curso, nós temos um ciclo de estudos. Nós, seres humanos, nós vivemos, isso é inegociável, isso faz parte de ser humano. Nós temos um ciclo ultradiano. Esse ciclo ultradiano é um ciclo de 24 horas, que significa que nós estamos em descanso, nós estamos saindo do descanso até que nós atingimos o ápice do nosso desenvolvimento cognitivo, espiritual, emocional, físico, e aí depois nós cansamos até que nós precisamos descansar efetivamente. Então, durante as nossas 24 horas, esse ciclo ele tem uma onda. Ela não é uma regra, cada ser humano tem um período para entrar, para sair do descanso e entrar no ápice da atividade e voltar à necessidade de descanso, mas a gente tem um estudo profundo sobre isso e nós trouxemos isso também para a nossa plataforma. E dentro desse ciclo, a gente trabalha todas as possibilidades dentro da PNL, e é aí que a PNL entra, para que os nossos alunos consigam usar a plataforma com as melhores ferramentas de acordo com o perfil dele. Porque o que acontece? O que eu via, né, antes da gente montar o Transformação Militar,
Um curso online, e detalhe, quando eu estava nos Estados Unidos, eu me especializei em educação à distância. E até mesmo no perfil de cursos à distância dos Estados Unidos, isso já está mudando muito, graças a Deus. Mas a maior parte dos cursos é muito embrulhimanda, como a gente fala na Marinha. São cursos com conteúdo inegavelmente excelentes, trabalhados por especialistas que são deixados na plataforma e o aluno que se vire. Eu não estou dizendo que é assim só no Brasil, gente. Isso é a nossa realidade. A educação à distância, por mais que já seja uma realidade desde a década de 90, pelo menos aqui no Brasil, a gente pouco vê importância da parte humana na máquina ou no ensino com a máquina, né? Então, a gente quis trazer essa humanidade, digamos assim, para dentro do nosso curso. Como? Mesclando as possibilidades das pessoas que têm perfis diferentes aprenderem e terem o mesmo sucesso no final da nossa jornada, da nossa maratona. Então, uma pessoa que é visual não aprende da mesma maneira que uma pessoa que é sinestésica. Não tem jeito, cada um de nós reage de uma maneira diferente. É óbvio, todas as pessoas visuais aprendem de uma maneira. E você pode ter mesclas diferentes. Você pode ser visual e sinestésico, visual e auditivo, só visual ou mais visual. Você pode ser, enfim, não vou ficar aqui fazendo as regras de 3. O que eu quero dizer é que dentro da nossa plataforma nós conseguimos a chave para desenvolver, para enriquecer não só as pessoas que aprendem melhor vendo, assistindo às aulas, mas também nós temos apostilas em PDF, exercícios para download, videoaulas, audiobooks. Então a gente faz com que todas as ferramentas da nossa plataforma virem um ciclo. Então toda vez que você experimenta todas as nossas ferramentas dentro da plataforma, você completa um ciclo de estudo. E você estudando com a gente, pelos cálculos que nós fizemos, pelo histórico de sucesso que nós tivemos, estudando conosco, com o nosso cronograma, você consegue... Qual é a nossa ideia? A gente vê a bibliografia, né? Tira aquele choque inicial, porque era essa a minha dúvida. Como que eu vou passar no concurso militar se eu nunca tive contato com absolutamente nenhum assunto militar? Então a gente tira esse susto inicial, depois a gente faz a nossa batida de revisão dentro da plataforma e depois nós fazemos a revisão com exercícios profundamente. Qual é o nosso trunfo esse ano? O curso de transformação militar, ele é um curso novo, ele começou no ano passado e já no primeiro ano, como eu já disse, nós tivemos mais de 72% de aprovação. E por que eu tô falando isso? Eu tenho visto pessoas afirmando categoricamente a quantidade de alunos aprovados. Mas isso me entristece e me preocupa, porque a maioria dos cursos, se não todos, dizem a quantidade de alunos que foram aprovados, mas esquecem de um grande detalhe. Não dizem a quantidade ou percentual de alunos que não foram aprovados. Então, se você aprova muita gente, significa que você aprovou a maioria ou a minoria? Nós do curso Transformação Militar aproveitamos que somos um curso pequeno e não que a gente não faça questão de crescer, não é isso, não vou ser hipócrita aqui, mas nós conseguimos com muita felicidade atender individualmente, particularmente aos nossos alunos, e a gente percebeu que é aí o nosso grande diferencial. Nós temos alguns diferenciais, mas essa é a chave que a gente não negocia, que a gente não abre mão. Estar com os nossos alunos, principalmente nesse momento de afastamento social, a gente tentou da forma que
foi possível ou quase impossível estar em contato direto com os nossos alunos. E por que não expandir isso? Então, o que a gente fez? Do ano passado para esse ano, ao invés de nós reajustarmos os nossos valores, nós enxugamos os nossos custos, nós seguramos a onda, apertamos bem o cinto e a nossa proposta é oferecer um ensino de qualidade democraticamente. Como assim, Thalita? Ano passado, a gente ofereceu o curso em 2 turmas e os nossos alunos, eles pagaram 12 vezes de R$ 117. O que a gente fez esse ano? A gente deu pingo e nó é ótimo, né? Deu nó em pingo d'água, aquela que é ótima em fazer analogias, mas enfim, a gente conseguiu esse ano enxugar tudo que a gente podia e a gente diminuiu o valor do nosso curso para poder abranger mais pessoas. Então, não se iludam, a gente sim tem muita vontade de crescer, mas antes de crescer, a gente quer crescer com qualidade e humanidade, tá? Como a gente fez isso? A plataforma, ela fica aberta para vocês, para os nossos alunos, durante 1 ano. Então, a gente conseguiu facilitar o valor do nosso curso, parcelando nas mesmas 12 vezes, mas ao invés de ser R$ 117, esse ano a gente vai abrir essas 2 turmas e a gente não tem previsão para a segunda turma, essa vai ser a primeira turma, mas com certeza, se Papai Deus abençoar, teremos uma segunda turma, mas já para aqueles alunos que já têm uma familiaridade com a disciplina, com a matéria, com o concurso. Para você que é novo, para você que não conhece o concurso, para você que nunca fez o concurso, recomendo com empenho que passe a estudar desde já. Por quê? Porque esse é um concurso anual. Todo ano esse concurso abre. Ano passado ele teve um atraso por causa da pandemia, mas mesmo assim ele não deixou de abrir. Então, provavelmente, historicamente, em outubro, novembro, mais ou menos, sai o edital e logo na virada do ano é a prova. Então, depois que o edital sai, vocês têm pouquíssimo tempo para poder se preparar. Então, eu recomendo que vocês organizem-se agora para poder dar conta de dar todas essas viradas dos ciclos de estudos do curso Transformação Militar. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: nós ouvimos com muito cuidado, com muito carinho, os alunos que passaram, né? Porque eles são a nossa balança de onde a gente acertou mais, mas nós também ouvimos as críticas, que todas foram construtivas. O que a gente percebeu, na verdade, a gente já imaginava, mas constatou que português é o calo de todos os alunos, na verdade, de todas as pessoas que fazem essa prova. Não só os alunos que bateram na trave, mas os alunos que entraram, eles tiveram muita dificuldade em português. Pasmo, português, aquela disciplina que a gente aprende desde sempre. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu fui parte de algumas bancas da Marinha. Sim, eu fui banca da Marinha, agora eu já posso dizer, a gente assina um termo de sigilo. Eu não tenho acesso a ninguém hoje que é da banca, não tenho acesso algum a qualquer pessoa que seja da banca, mas eu tinha, inclusive a gente ficava isolado num período em que nós éramos banca, e eu peguei uma prova de Marinha e a prova de português estava extremamente complexa. Não, ela não estava difícil, ela estava complexa. E aí na roda de almoço, né, a gente na Praça d'Armas, que é onde os oficiais almoçamos, uma amiga pessoal, à época que já até saiu da Marinha também, estava almoçando comigo, e aí a gente, nesse bate-papo sobre banca, que a gente só fala sobre isso nesses momentos, eu comentei, caramba, vocês pesaram a mão em português. E ela me confidencializou que a orientação é que português deve ser preste atenção, diferencial desse concurso. Explico por quê. Formação Militar Naval, que para mim era o meu maior pavor,
e é o pavor da maior parte dos alunos que não conhecem esse concurso, ele tem uma bibliografia que é finita. Chega uma hora que não existe mais para onde correr, para onde fugir, para onde aumentar. Baseado nisso, na nossa experiência, não só com banca, mas como candidatos e como curso agora também, o que nós fizemos? Para cada parágrafo da bibliografia, nós elaboramos pelo menos uma questão possível para cair na prova. Então, o nosso simulado, esse ano, que foi o nosso primeiro ano, esteve 100% na prova. Nós abrangemos 100% da prova de formação militar naval. Tudo o que nós ensinamos, tudo que nós batemos e revisamos estava necessariamente na prova de 2020. Como? Vocês têm essa influência, essa interferência? Não. Nós simplesmente paramos e sentamos e nos propomos a fazer o melhor curso do Brasil. E assim o fizemos. Nós conseguimos a aluna, na verdade, a única aluna do Brasil que gabaritou. Sim, ela acertou todas as questões da prova. Esse foi o nosso maior orgulho. Nós temos orgulho de absolutamente todos os alunos, inclusive os que não foram aprovados, porque não teve nenhum que não necessariamente tenha se superado. Todos os alunos que voltaram, inclusive, sabem o quanto eles amadureceram e enriqueceram do começo dos estudos deles até o dia da prova. Então, com formação militar naval, desde sempre, a banca encontra uma limitação para fazer as questões. O banco de dados de questões, o banco de questões da própria Marinha é limitado. Então chega uma hora que não tem mais questão de formação militar naval fácil, média ou difícil. A gente do Transformação Militar bate tantas vezes em tantas questões que a prova fica fácil. Até as questões difíceis ficam fáceis. E isso foi uma grande dor para os nossos alunos, porque nós estudamos tanto, e caíram questões tão simples. Mas é isso, gente, a banca não quer ter dor de cabeça. Eu já fui banca, eu não compartilho, mas compreendo o ponto de vista da banca. A banca não quer, ou quer que tenha o mínimo de recursos possíveis contra ela. Você tem que responder ao almirante por que a sua questão foi anulada, ou por que a sua questão não estava correta, ou por que tem tantos recursos para a sua questão. O oficial, depois que sai da banca, vira oficial normal, mero mortal. E além de ter o dia a dia, o trabalho do dia a dia, ainda tem que responder banca. Ninguém quer isso. Então, sim, formação militar naval, por causa disso, dessa limitação, tem um banco de dados limitado. Em contrapartida, vocês sabem que português, por mais que vocês tenham facilidade em português, essa é uma disciplina inesgotável, gente. Todo ano a gente tem várias possibilidades de exercícios para um único assunto. E então, como português foi o maior vilão desse ano, mesmo para quem fez uma ótima pontuação, o que nós fizemos esse ano? Nós sentamos e montamos mais de 2.200 questões. Dentro dessas mais de 2.200, para ser mais precisa, nós montamos 2.288 questões, tanto de história naval como de português. Dentro dessas mais de 2.000 questões, só de português nós conseguimos criar 1.200 questões de português. E dentro dessas 1.200 questões só de português, a gente tirou do fundo do baú 500 questões
do próprio Banco da Marinha do Brasil. Nós pegamos todas as provas dentro do contexto do edital de oficial temporário e trouxemos para dentro da nossa plataforma. O que isso quer dizer? Duas coisas. Bom, eu encorajo você a estudar. Simples assim. Se você quiser estudar sozinho, eu não sou ninguém na fila do pão para te desencorajar, muito pelo contrário. Portanto, que você estude, tá valendo. Entretanto, me permita afirmar categoricamente que vai ser impossível você arrecadar ou você resolver, sem dúvidas, tantas questões. O volume de questões faz absolutamente toda a diferença. E eu não estou falando de questões desatualizadas, eu não estou falando de questões que fogem ao contexto da realidade da Marinha, eu não estou falando de questões inventadas por aventureiros, por curiosos. Eu estou falando de questões elaboradas por não só pessoas que já foram de banca de Marinha, como pessoas que ainda estão na Marinha. Então, nós sabemos o que a Marinha quer dos candidatos, ok? E dentro dessa realidade, nós pegamos estas 500 questões de português e nós elevamos a dificuldade delas. Como assim? As questões que estão dentro da plataforma estão acima da dificuldade da prova de oficiais temporários RM2 da Marinha do Brasil. Ou seja, o nosso simulado ou os nossos simulados que estão na plataforma necessariamente estão abordados ou serão abordados facilmente, certamente, na prova de oficiais, valendo, a Vera. Então, o nosso intuito é que a gente consiga fazer não só esses ciclos de estudos baseado no Deep Learning, que é focar no aprendizado visual, no auditivo, no sinestésico, misturar isso tudo, não só nos audiobooks, nas videoaulas, nas apostilas, nos exercícios, mas também e principalmente nos nossos simulados. E o nosso grande finale, o nosso novo trunfo, digamos assim, ainda em português, foi o seguinte. Nós entramos em contato com alguns alunos, na verdade, alguns alunos entraram em contato com a gente e a gente conseguiu bater um papo bastante saudável, inclusive um deles eu vou colocar aqui para vocês assistirem, que foi a diferença de nós termos o nosso tutor, a nossa tutoria, a nossa mentoria. E ali a gente percebeu que, tendo tantas ferramentas na plataforma, abrangendo tantas maneiras de aprendizagem, os alunos conseguiriam, mas eles conseguem muito mais e muito melhor com a presença do tutor, do mentor. Então, o nosso mentor, que está dentro do contexto militar, nós hoje oferecemos toda a semana uma aula com os alunos. Como a gente fez isso? A gente, de 15 em 15 dias, nós intercalamos. Ou não, né? Na semana, sim, nós temos uma live no YouTube com o nosso professor, que é um especialista, que conseguiu abranger e ajudar e assessorar a gente a colocar as questões de português acima do nível de português, mas ainda assim o volume ainda não era tão extenso como esse que nós conseguimos. Mas além das aulas ao vivo de português, onde o aluno pode e deve tirar as dúvidas ao vivo com o professor, tem as aulas ao vivo de 15 em 15 dias no Meet com o nosso tutor. Então, você não só tira as suas dúvidas de português nas lives, como dentro da plataforma, somente os alunos, vocês podem tirar as dúvidas de formação militar naval e também de português. Então, o que acontece? Semanalmente, é muito importante
que vocês mantenham-se estudando. Para quê? Para que vocês consigam acompanhar o ritmo, uma vez que toda semana vocês vão ter contato com uma pessoa física, gente, não só com um bom conteúdo. Ou seja, além de um bom conteúdo, a nossa plataforma mantém vocês semanalmente em contato com o nosso professor de português e com o nosso tutor de História Militar Naval. Então, esse foi o nosso grande trunfo, colocar os alunos semanalmente em contato com um mentor, digamos assim, porque nós já tínhamos o acesso ilimitado e restrito no WhatsApp. Sim, vocês, alunos do Transformação Militar, nós temos um grupo no WhatsApp. Nesse grupo, os alunos colocam as dúvidas deles, não só as mais emergenciais, digamos assim, com um grupo de estudo, onde todos os alunos podem colocar as dúvidas, mas também na plataforma. Nós entendemos que tem algumas vezes que você está estudando e aí você precisa de uma orientação, de uma ajuda. Então, desde sempre nós já tínhamos esse grupo de estudos, mas agora nós ampliamos e intensificamos a profundidade de presença de um tutor, de um monitor no dia a dia, no acompanhamento da evolução dos alunos. Então, além, como eu já disse, das videoaulas, dos audiobooks, das apostilas, dos exercícios e dos simulados que estão necessariamente, eu garanto, abrangendo as questões que estarão na próxima prova, agora nós temos aulas diretas com os nossos professores, com a nossa equipe. E além disso, que nós já tínhamos a nossa querida tutora de TFM, minha amiga, ela foi banca da Marinha no quesito, né, na parte prática, porque a Marinha, ela não só vai te cobrar a prova escrita, mas ela também vai te pedir, vai te exigir uma prova prática de natação e de corrida. Então, além de te preparar para a prova escrita, aquele lá de marcar xizinho, nós também te preparamos para a prova prática. Eu vou deixar vocês aqui com um depoimento rápido e breve de uma das nossas alunas para constatar, sem jabá, porque é muito fácil eu vir aqui e fazer um comercial e vender um curso para vocês. Eu brinco dizendo que, como vendedora, eu sou uma ótima pedagoga. Então, eu deixo vocês um pouquinho e já volto com a nossa aluna, que foi a que gabaritou a prova de oficiais temporários da Marinha do Brasil, a opinião dela, o que ela pensou, o que ela viveu e que, de repente, pode dar uma animada em vocês. Fica aí com ela. De classificados que teve lá no grupo, isso passou um pouquinho pela tutoria. E tutoria é uma coisa que ninguém tem. Ninguém tem. Ainda ninguém... É uma das coisas que ainda ninguém conseguiu copiar. Tem algumas ideias que a gente não pode falar em live porque as pessoas copiam e eles têm um poder de distribuição muito maior, né? Porque como o TM está surgindo aí, a página tem, sei lá, 10 mil cabeças. Tem grupos muito maiores. Enfim, na tua opinião, você acha que tutoria é um diferencial para quem está estudando? Não estou falando da ótica do jabá, não. Eu estou falando da ótica de aluno, né? A questão de poder ter contato com alguém que foi oficial da Marinha ou com alguém que é oficial da Marinha, com alguém que viveu essa realidade de concursos por um longo período, não conhece só a parte dos professores, mas conhece a parte psicológica, se bem que tu é psicóloga, né? Então essa é melhor do que o tutor para falar da parte psicológica. Mas também das matérias, mas com a ótica de aluno, não com a ótica de professor. Eu acho que foi, para mim, honesta, não é porque você está aqui não, tá? É porque para mim foi o que realmente fez a diferença. Honestamente, sendo muito clara para você. Porque, gente, ter um contato muito próximo com alguém que tipo, é o seu professor, ele tá ali, né? Praticamente do seu lado, te orientando, brigando quando tem que brigar porque faz parte, né? Te puxando quando tem que puxar, que também faz parte. Né? Te dizendo, olha, esse caminho tá legal, te dando os feedbacks, que eu acho que são importantes. Quem faz isso é um tutor. E ele tem que estar perto de você. Porque se ele não estiver perto, ele não faz a função de tutoria.
né? Então, assim, cada um tem um estilo. O Maurício conhecia muito bem o meu estilo. Ele sabia exatamente o que eu queria, porque eu também deixei claro para ele. Havia uma comunicação muito clara, né? Entre a gente, sempre teve. Então, eu contei para ele a minha história todinha, ele já sabia. Eu contei o que eu queria fazer. Falei, olha, eu estou estudando para te fazer de 48 a 100 e eu vou fazer. Ele falou isso e foi assim, né? Então, ter esta proximidade passa muita confiança, que é o principal para mim, mais até do que o conteúdo, porque o conteúdo a gente pode conquistar sozinho, mas a confiança de estar ali, o tato, né, algo próximo, calor humano é muito importante. Nós não somos máquinas, sabe? Da gente ser respondido apenas por um computador, por um sistema, ou nem ter isso, né? Eu acho que esse contato que eu acho que você tem, que você é muito carismático, muito próximo, isso ajuda muito. Fora com o conteúdo, né? Que muitas vezes ali estava mal redigido, para quem que a gente gritava? Era Maurício. Se isso não faz diferença, gente, eu não sei o que que faz, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Bom, não sou eu quem estou dizendo, ela não falou nem pra mim. Aquele foi um bate-papo que nós apresentamos em uma das lives para animar, para incentivar, sem muitas pretensões. Foi mais uma satisfação aos nossos alunos e, sim, aos possíveis alunos. Mas tá aí as palavras dela, nossa primeira colocada geral. Nós tivemos outros primeiros colocados e é uma satisfação muito grande pra gente tê-los, estarmos na história deles. Eu prometi que nós nos veremos em breve na formatura deles, estou animadíssima para isso. Se você quiser aproveitar a nossa premiação, é assim que eu considero, e aproveitar o valor reduzido que nós estamos fazendo nessa turma, e eu não tenho certeza se isso vai acontecer para as próximas turmas, isso vai depender da quantidade de alunos que nós conseguirmos fazer, por sermos um curso, não posso dizer pequeno, mas um curso que se preocupa com a individualidade. Nós não temos a pretensão de termos uma massa de alunos tão grande. Então, as nossas turmas são pequenas, justamente para a gente dar conta mesmo de todas as dúvidas, de todas as questões, de todas as histórias. Mas, se de qualquer maneira você quiser aproveitar e entrar em contato com a gente para fazer a sua matrícula, pelo valor reduzido de 12 parcelas de R$ 97,00 e não comprometer assim todo o seu orçamento, sua parte financeira da sua casa, do seu dia a dia, que a gente sabe que está complicado, entre em contato com o nosso time, já começa a mensagem mandando o nosso cupom promocional, que é Minha Farda em 2022. Manda essa mensagem pra gente, a gente vai receber vocês, tirar todas as dúvidas, caso tenha ficado alguma. Entre em contato o mais breve possível, as nossas turmas realmente não são grandes. A gente está abrindo essa turma agora, porque a gente pretende fazer uma formação completa para vocês que vão entrar agora. Então, bem-vindos ao ano mais incrível da vida de vocês. Vai ser uma maratona pesada, eu prometo, mas eu garanto que a gente vai aumentar o nosso percentual de aprovados. Vamos subir, vamos fazer mais de 72% de aprovados e você vai fazer mais de 90% de acertos, porque com certeza a gente está abrangendo absolutamente toda a prova no nosso curso. E se não bastasse isso, a gente vai estar com você ombro a ombro em todas as etapas. Então, sejam muito bem-vindos, entrem em contato rápido, aproveitem o cupom promocional e vamos juntos rumo à sua farda branca.